Eu tinha 22. Vamos ver quantas eu consigo agora. 18. 19. Tá bom. Não vou querer os 22, não. Deixa, 19 tá bom. Não vou chorar pelos 3 que não voltaram, 2 que não voltaram. A condição de padrasto e madrasta. Tem essas experiências lindas e surpreendentes, como essa que o Danilo colocou. Ah, o Danilo é um que não voltou. Ah, tá ali, porque tá fechada a janelinha dele. Desculpa, Danilo, já ia falar mal de você. Tem essas experiências bonitas, como a gente colocou, mas infelizmente existem, né? Essas experiências drásticas, né? Eu percebo, gente, que as próprias crianças têm uma certa resistência em relação também ao novo companheiro, à nova companheira. E eu costumo falar mal da Disney, não tenho nada contra, gente, é só brincando. Eu falei da princesa, né? E agora eu vou falar. A madrasta, ela é uma figura das histórias infantis que sempre é uma bruxa. Não tem uma madrasta legal, gente. É sempre uma madrasta má, é uma daquelas que judia, que maltrata, que às vezes é até uma feiticeira malvada. Então, eu percebo que isso também está no inconsciente coletivo, assim, da infância em geral, de que madrasta é uma figura ruim. E provavelmente o padrasto também é associado a essa figura, né? Mas a gente tem que pensar que criança, é a criança quem deve ser conquistada. Não é a criança que tem que conquistar o novo parceiro ou a nova parceira que entra numa relação. Todo mundo voltou, é mesmo, que bonitinho, gracinha. Então, não é a criança que tem que conquistar, gente. Essa conquista, ela é uma obrigação, uma tarefa do adulto. Não é obrigação de nenhuma criança aceitar de imediato, gostar, querer abraçar, não. E essa conquista também não é uma conquista comprada, não deve ser presente, não deve ser bajulação, mas não, é uma construção de um novo relacionamento, né? É uma troca. Então, é muito importante a família, para a família nova, reconstituição nova, ter sucesso, ter essa comunicação antes de se casar. Olha, você vai receber, nós vamos morar junto, vai morar junto com os meus filhos. Como é que vai ser essa relação? E aí conversa com os filhos, relação de respeito. Não, mas ele não é meu pai. Tá, não tem que ter respeito como se fosse o pai, mas tem que ser respeito como um adulto, né? O companheiro da mãe. Estão comentando aqui, o Danilo comentou, infelizmente acontece isso mesmo, do adulto querer competir, a atenção, né? Isso é um absurdo, mas acontece. Bom, quando acontece dos dois cônjuges ter filhos, essa nova constituição às vezes fica um pouco mais complicada, porque vem padrasta, madrasta e vem os irmãos, e aí é uma nova constituição. Eu conheço famílias assim, que o homem tinha filhos, a mulher tinha filhos e eles se juntaram, né? Isso vira até comédia, né, gente? Aquele 12 é demais. E outros filmes que tem por aí, de um monte de gente de menino que vai aparecendo, cada um de um lado, assim, a gente não sabe de quem que é quem. Mas, no meu caso, meu esposo conquistou meus 2 filhos e meu bebezão, que é meu tio especial, que até banho meu esposo faz nesse tio. Aí que legal, uma experiência positiva que a Carla está compartilhando com a gente, que conquistou o espaço, né, de padrasto e de companheiro de verdade, com cuidados especiais para quem precisa. Então, tudo vale, gente, tudo é possível se as pessoas quiserem compartilhar, se as pessoas estiverem dispostas a essa doação.
um casamento novo, com uma nova constituição. Não é fácil, é um novo desafio, mas isso vai partir, esse desafio vai ser vitorioso ou não, partindo do esforço de cada um. Pronto, encerrei o Professora, capítulo 14, e agora eu vou deixar vocês, aberto o microfone para vocês. Quem me chamou? Amanda, você Oi, fala Amanda. dos filmes que falam mal da madrasta, mas todo filme é criança, é um diabo que tenta matar o namorado da mãe, né? Ou Tem do outros pai. filmes assim também, mas eu tava pensando na Disney, sabe? Na Cinderela, na, Sim. na Bela Adormecida, na Malévola. Pensa na Malévola, o tanto que ela é horrível. Nossa, tá Aí doido. depois fizeram outro filme onde ela é boa, né? Tipo assim, É perdão, pessoal. boa, boa, né? É um bom, um mal com um vestido de bom, mas a gente tem que tomar Sim. cuidado nesse sentido também. Alguém quer fazer alguma pergunta, complementar o nosso conteúdo de hoje? Porque a partir da semana que vem nós vamos crescer, nós vamos para o adulto intermediário. Valéria, professora, a Valéria escreveu lá em cima que não tinha concordado com alguma coisa que a gente tinha falado. Eu não vi. Ela falou assim, discordo. Não, foi numa fala da Fernanda, É mas ela que foi está sobre o falando. assunto passado. Eu vi que ela. Mas foi no assunto passado, quando ela estava falando sobre quando não existe sexo num relacionamento, que os homens ficam com outros homens e as mulheres ficam com outras mulheres. Eu discordo absurdamente dessa teoria. Para mim é algo assim Não, completamente não é lógico. teoria. Não é teoria, é vivência. E para se tratar desse assunto, tem que tirar muito preconceito da rodinha. Muito. E isso não é receita, não é via de regra. Mas que isso acontece muito, acontece muito. Só que, infelizmente, esses assuntos são levados até pouco para consultório. Isso foi a minha psicóloga que levou para mim. Ela falou que, infelizmente, esses assuntos são muito polidos, tem muita casca em cima disso tudo, e que sexo na nossa, não é comunidade, sexo no nosso sistema familiar, ele é tratado com muito Tabu. defeito, né? Como se fosse muito tabu, como se ele fosse sujo, como se ele fosse errado. E ele é a obra-prima do Criador, porque é através dele que nós continuamos a sobreviver, a nossa humanidade. Eu entendi o que a diante Valéria colocou. dela, Nessa né? parte ela concorda com você, Fernanda. Tem sexo é tabu, é difícil de conversar, tem muita dificuldade, tem muito preconceito. Eu percebi que ela não concordou, foi exatamente naquela questão que eu pontuei também, que nem e eu sei que você conhece pessoas que tiveram essa experiência, então é uma evidência. Mas eu acho que assim, não é uma regra. E eu acho que Não é é isso que ela está regra. desconcordando, né? Porque eu também Ainda não é uma regra. É porque eu vejo, professora, que eu também conheço pessoas que viraram para mim e falaram: "Ai, tive muitas decepções amorosas com homens, então agora eu decidi ficar com mulheres". Não só sobre relacionamento, não só sobre relação sexual, mas sobre relacionamentos em si. E aí, quando eu era mais nova, eu também via isso como uma escapatória, né? Não cansei, não quero mais homem, não gostei, minhas experiências foram péssimas, vou partir para uma outra opção. Mas futuramente essas pessoas elas se descobrem ou bissexual ou até mesmo homossexuais. Então, assim, talvez seja um pouco do tabu também que existe em cima do relacionamento homoafetivo, né? Das pessoas não terem coragem de se assumir ou de não quererem fazerem parte dessa comunidade LGBT por tudo que existe na nossa sociedade, por todo o preconceito, por toda a violência, tudo que a gente vê todos os dias. Então, o meu posicionamento, quando eu falo que eu discordo, é porque eu não acho que essas pessoas foram por birra ou que ficaram com outras pessoas simplesmente porque cansaram de homem, porque cansaram de mulher, mas pelo sentido de que Já existe tinha uma raiz bi ali, né? Provavelmente. É nesse sentido que eu falo que eu discordo, mas em relação ao sexo, a gente sabe que é um tabu, que as pessoas veem como algo sujo, como algo que não deve ser feito, e que existe todo um contexto por trás que é muito pesado e muito complicado de se lidar, realmente. Ok, então, gente, obrigada pela participação de vocês. Eu acho legal isso, que mesmo tendo opiniões diferentes, que há uma maneira saudável de conversar, respeito pela opinião, a gente não tem que concordar com tudo, com todo mundo, né? Eu acho que a maturidade está exatamente nesse ponto. Então, eu agradeço todo mundo que conseguiu expressar as suas opiniões
Eu vou encerrar o nosso link aqui, que a gente já deu o nosso tempo de aula. Agradeço todo mundo que voltou, ficou comigo até o fim. Semana que vem a gente cresce. Aí nós vamos falar de pessoas um pouquinho mais velhas, né? Dos velhos ainda não, viu, gente? Vocês falar que semana que vem eu falar dos velhos, vocês estão falando de mim e aí vai ter chinelada comendo para todo quanto é lado. Não é semana do idoso não, Bernardo. Você me respeita. Ainda bem que a gente tá online. Né? Vocês A chinela vai demorar a chegar. Não, pode deixar que eu guardo a chinelada. Pessoa rancorosa, credo, que absurdo. Tô brincando, pessoal. Obrigada, gente. Um beijo para todos vocês. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, professora, obrigada. É mesmo, Tchau, Fernanda. obrigada. Nosso time é grande aqui, não vai dar briga, não.